de doutrinar o povo de Deus, ele divide em duas classes: vocação para ser salvo e vocação para a obra do Senhor. A igreja de Corinto, ela tinha alguns probleminhas, ela tinha algumas dificuldades, ela tinha dificuldade de relacionamento. Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 3, você vai ver que ela tinha umas certas dificuldades de se relacionar. Por quê? Era uma região, meu irmão, que eu coloco assim de 30% de pessoas de alto nível da sociedade, tanto do mundo secular de estudo, tanto no mundo financeiro eminente, executivo, né? De poder eminente, poder em questão de dinheiro. Era um povo muito de largue, de deixe, de sorte. Era um povo misticamente com várias culturas. E claro, é evidente que dentro das culturas, é claro, é evidente que vai abraçar também a cultura pagã, a cultura de adoração. Há uma diversidade, naquela época, dentro da mitologia grega, uma diversidade de deuses. O deus Atena, o deus de Efésio, Apolo, Zeu e assim sucessivamente. Mas Paulo vai para este lugar. Foi um grande desafio para Paulo, porque Paulo ele vê uma necessidade, primeiramente de evangelizar, segundo de agrupar esse povo, e terceiro, ensinar esse povo, para que eles pudessem entender que Deus chama quem quer, Deus escolhe quem quer, Deus capacita quem quer, Deus prepara quem quer, independente de escolaridade, independente de formação acadêmica, independente de dinheiro, independente do que for, de raça, de cor, independente. Deus chama, e se Deus chama, Ele se responsabiliza. Quer ver uma coisa? Quem tem convicção que Deus vos chamou? Está aqui os chamados. Podemos dizer assim, os escolhidos. Podemos dizer assim, os capacitados por Deus. É diferente quando você vai fazer um concurso federal, quando você vai fazer um concurso público, quando você vai fazer um concurso só dentro da sua cidade. 4.000 pessoas para 5 vagas. Geralmente acontece isso, né? E entre essas 5 vagas, que ainda existe a fechada, né, do povo dele, existe o espadreamento. Quando você, mesmo que você está passando ou passou, mas ele vai botar você na lista ali, ó, no mural, ele vai botar você assim, na letra D. Aí tem fulano assim, você vai ficar na espera, porque ele já empurrou alguém que faz parte do grupo seletivo deles. Se você faz uma faculdade, se você fazer uma faculdade de medicina, e para fazer uma faculdade de medicina hoje está custando R$ 8.700. Eu acho assim, um pacote todo, acredito assim, com os livros, com os gastos e de volta logisticamente falando, você vai gastar R$ 8.700 ou R$ 8.800 por mês. Eu, como pobre, não dá para botar o meu filho Lucas em uma faculdade de medicina. Eu vou botar ele em uma escola técnica. E muitas das vezes a escola técnica vai oferecer de graça, porque é um sistema, né? É um programa do governo. E no programa do governo tem dizendo a palavra cota. E a palavra cota tem dizendo, é um programa que favorece algumas pessoas pobres, ou de cor, ou de raça, você sabia disso? Ou em questão fisicamente, em questão de doença. Por isso que se abre faculdade muitas das vezes para a classe pobre, porque classifica desta forma. Só que os ricão dos ricão, quando chega lá, faz as faculdades, nós que somos pobres, a gente entra com raça, a gente entra com vontade, a gente entra porque sabe de onde a gente veio, a gente entra, a gente sabe quanto é o quilo de feijão. Por isso que às vezes os pobres, quando vão para a faculdade, aprendem mais do que os ricos. Levanta a mão dizendo, Deus,
escolhe para fazer a diferença. Para fazer a diferença. O que tem a ver com esse assunto, pastor? Vai dar tempo. Eu digo a você que pelo menos 5 ou 10, para 8h30, eu entrego ao meu pastor o microfone, porque ele vai ter um sorteio, né? E também a gente vai para casa. Vamos fazer Meus queridos irmãos, o pastor Cristiano está dando a introdução. Se porventura a gente viesse pregar, a gente está dando a introdução para explicar a vocês a inteligência de Paulo e, claro, a inteligência muito mais de Deus de saber lidar com todo tipo de classe. É interessante que essa escolha, ele vai falar, diga comigo, fraco. Aí foi fraco. Diga assim comigo, fraco. Agora diga assim comigo, forte. Agora diga comigo assim, loucos. Agora diga assim comigo, sábios. Ó, é dividido em 3, 4 classes, mas é dividido, subentendendo, para dar a conotação da palavra forte e fraco, sábio e tolo. É interessante que para Deus tratar com os fracos, ele tem uma mensagem diferencial, evidente. Para ele tratar com os fortes, ele tem também uma mensagem para tratar com eles diferencial, opostamente de Deus tratar com os fracos. Para Deus tratar com os loucos, Deus também tem uma mensagem diferencial. Para Deus tratar também com os sábios, Deus tem uma palavra diferencial. Com os fracos, ele tem uma mensagem chamada assim: Deus é forte. Diga comigo, Deus é forte. Porque a força de Deus é a fraqueza dos homens que se acham que é forte. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, se tiver forte na minha situação, da minha mente, vocês corrijam lendo. Diz assim que maldito o homem que confia no homem e que tem os seus braços como sustento. Isso fala da alta confiança. Isso fala de um homem achado pelos seus recursos, pelas suas capacidades. Ele não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Mas maldito é o homem que confia nele. Esta é a razão da arrogância. Esta é a razão que Deus vira as costas e não pode ajudar a quem não quer ser ajudado. Existem diversas pessoas no nosso mundo atual que parece que Deus não quer ajudar, mas Deus quer ajudar. Eles que não querem ser ajudados por Deus. Porque Deus para ele é como não é para serviçal, para o seu serviço, para o seu auxílio. Porque eles têm recursos, só que esse recurso se acaba. E os recursos de Deus é inesgotável e infinitamente infinito. Aí Deus leva um homem sábio, acadêmico, de altas faculdades, acredito que ele tinha pelo menos umas 4 faculdades, com diploma e certificado. Era um camarada poliglota, que falava de 3 a 6 línguas, o apóstolo Paulo. Era um homem que era doutorado, que se tornou mais alto mestre do que o próprio Gamaliel. Deus prepara ele. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: tudo que eu aprendi de mim, filosoficamente, é como nada, é como esterco, porque o que eu aprendi é maior, é a excelência, a sabedoria de Deus. Aí ele vai pronto flexivelmente, ele vai como um amortecedor, ele vai para entender esses soberbos, mas ele vai também entender aqueles que não têm esse nível acadêmico. Ele vai entender aquele que é fraco, e ele vai entender aqueles que diz que é forte, e Deus bota ele no meio desse grupo. Por que Deus botou ele no meio desse grupo? Diga comigo assim: é porque Deus escolheu essas pessoas para Deus salvar. Quem não necessita de Deus? Não é? Quem é que não necessita de Deus?
Aí Deus vai e volta e coloca esse camarada, eu tenho um chapéu para ele, em uma sabedoria nata. Aí diz assim: Deus escolheu a lei, versículo 28, quem pode ler? Capítulo 1, versículo 28. Oh, aleluia. Lê, que diz: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Isso é uma classe que as classes das classes rejeita. Aí Deus disse: ei, porque Deus amou o mundo. Esse tal, irmão, João não pode descrever. Quizá que fosse Lucas, um grande doutor acadêmico na medicina, com 2 faculdades no Egito, ele podia descrever, mas ainda não ia chegar em uma definição. Quem sabe Mateus, um grande letrado, ele podia escrever de tal maneira, mas também não chegaria no definido. Não poderia chegar em uma definição, porque era letrado, também não ia conseguir. Quem sabe que botasse Bartolomeu, um grande intérprete da lei, mas ele não ia conseguir também definir, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é indescritível. Esse tal não tem comparação para ninguém querer fazer uma questão de querer contestar com Deus. No livro de São Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus, diga assim para teu irmão: porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Olha para cá, redobra a tua atenção para cá. E teus ouvidos bem atenados. Quem está entendendo, suavemente diga amém, pastor. Quem não está entendendo, diga: pastor, venha outra vez. Eu entender melhor. Olha, porque Deus amou o mundo de tal. É uma tal. Aí eu vou fazer aqui uma ligação do Velho Testamento para o Novo Testamento, que vai bater certinho. Isaías, capítulo de número 53. Se eu tiver bem lembrado, vocês me corrijam, se não tiver. Quem há de por nós, e quem enviarei? O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. É o 61, versículo. Não é? É o pastor 61. Acho que é o versículo 7. Eu vou encontrar daqui a pouco. Esse tempo era para que alguém lá do céu se colocasse em uma posição de tal. Arcanjos. Alguns dizem que só existia um arcanjo, né? Aí não, tá? Qualquer dia o pastor traz um assunto sobre anjos, arcanjos, serafim e toda a hierarquia. Diga comigo: calado. Diz aí até Jesus. Diga comigo assim: 700 anos. Diga comigo: silêncio. Ninguém se ofereceu esse tal maneira. Quando Jesus aparece, e diz a Bíblia aqui: apareceu uma luz nas regiões das trevas, e quem estava nas regiões da sombra, Jesus trouxe. Isso fala o tal
que ele deixou a glória, desceu, fez semelhança de homem, servo, obediente, até a morte de cruz, para nos salvar. Paulo entende essa leitura, essa escrita desta forma. E Paulo entende que o povo precisava de Jesus. Enquanto os fortes diziam, sou forte, era fraco diante de Deus. Enquanto os sábios diziam, nós somos os melhores filósofos da Grécia, era o estouro daquela época. Agora ele viu uma classe, fins inexpressíveis. Aí Deus disse, é um abraço. Aquilo que a sociedade não quer, é aquilo que Jesus abraça. Aquilo que o pai e a mãe não quer, é aquele e aquela que Deus abraça. Aqueles que o povo olha e faz um olhar de reprovação, é esse que Deus chamou. Deus está chamando. E Paulo doutrina todos de uma forma sábia. E ele diz assim na cara, Deus escolheu as coisas desprezíveis e as vis, as esquecidas, as desconsideradas, as humilhadas, as que estão no baixo nível aos olhos da sociedade, as pessoas que se acham que não podem fazer parte da sociedade, as pessoas que se acham porque não tem 3, 4, 5, 10 salário mínimo, parece que não pode se sustentar. Deus vai lhe sustentar. Glória a Deus. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. É interessante que a chamada vocação, Deus chama e vocaciona você. E Paulo diz, justamente, a desprezível é a que Deus quer. Glória. É interessante. Por quê? Não era para existir isso no mundo. Não era para existir isso. Quem sabe até dentro dessa igreja, essas coisas de diferença, ou dentro de uma sociedade, ou dentro de uma cidade, não era para existir. Mas já que existe, Deus vem do alto e abraça aquele que o povo não dá nada. Valoriza a sua chamada. Valoriza a sua vocação de ser servo de Deus. Cabeça erguida. Sem dar satisfação a ninguém. Sirva a Deus. Seus talentos, seus conhecimentos, ainda dentro das suas limitações, ainda dentro das suas fraquezas, ainda dentro dos seus poucos recursos, mas Deus lhe vocacionou. Você pode dar uma glória para Deus? Deus lhe chamou. E Paulo começa a mostrar a quem Deus chama. Deus escolheu as coisas vis deste mundo. E é desprezível. É Deus operando. É Deus o operador de trazer o desprezível. Somos que resulta e vai resultar essa classe que Deus conta grande impacto no mundo inteiro. É com aqueles que o mundo não quer, é esse que Deus quer, que vai impactar o mundo com o seu poder. Quem acredita nisso? Aleluia. Estou terminando. Mas vós sois de Deus, em Cristo, o grande plano de Deus, que está muito além de toda a sabedoria do mundo. Somos em Cristo Jesus, em virtude da cruz,
O que Ele fez ali na cruz foi para chamar você e para dizer ao mundo: é hora de você fazer a